sair da solteirice, vai te ajudar a desencalhar. Meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Isabela e esse é o nosso canal. E hoje eu decidi falar sobre os 4 Ds da solteirice. Se você não conhece, eu recomendo que você fique por aí, porque esses 4 Ds vai te ajudar a sair da solteirice, vai te ajudar a desencalhar. Então, bora pro vídeo. Hoje, enquanto eu me maquio, a gente vai conversar sobre solteirice e como ser uma boa solteira, né? Como passar por essa fase e deixar um bom legado e conseguir viver em paz, sabe? Que é uma coisa muito difícil, principalmente na nossa geração. Quando eu converso com as meninas, eu costumo falar que a gente tem 4 Ds da solteirice. E aí eu vou conversar com vocês e contar o meu testemunho enquanto a gente tá conversando sobre esses Ds da solteirice que toda garota cristã normalmente passa por eles, né? O ideal é que você não passe por todos. Mas eu acabei passando por todos eles. Conversar sobre isso, né? Os 4 Ds, eles podem acontecer de formas, né, variadas, diferentes, mas no resumo de todos é mais ou menos assim. Comigo foi assim, né? Começou pelo D do desespero. E esse D, ele aconteceu por quê? Porque eu me deixei levar pelas influências, né? Tipo assim, todo mundo na escola namora. Mas você é todo mundo? Já dizia minha mãe que não é todo mundo. Todo mundo tem namoradinho, todo mundo tem alguém. E aí você começa a entrar no desespero de achar, poxa, eu não tenho ninguém. E esse desespero faz você acreditar que qualquer gato pingado é pra você. Então você começa a dar moral pros meninos da escola. Na minha época era no Facebook, na minha época também era Message, né? Então a gente começa, né, eu vou dar moral porque, tipo assim, ele não é o cara perfeito, mas eu vou ficar solteira? Eu não vou ficar solteira, né? E você começa a se desesperar por ver a situação ao redor, né? A gente se sente no dever, digamos, de dar satisfação pro mundo e a gente fica se comparando. Enfim, pra gente não saber nossa identidade, eu acho que essa é a principal razão. A gente acaba se colocando nessa situação, sabe? E aí, quando a gente se vê, né? Quando a gente menos espera, a gente se vê numa situação de desesperança. Por quê? Porque a gente vai, né, nessa nossa ilusão de querer qualquer gato pingado, se relaciona com um, com o outro. Não tive vários, graças a Deus, mas assim, eu fui me relacionando com as pessoas que eu sabia que não era, sabe? E aí eu fui me relacionando com quem eu achei que poderia ser o príncipe encantado, mesmo no fundo sabendo que não era. E isso me gerou uma desesperança, né? Fora os casos que a gente vê ao nosso redor, né? Eu fui crescendo e vendo assim, cara, realmente os homens não prestam. E é uma das primeiras mentiras que Satanás tenta colocar na nossa cabeça. Os homens não prestam e você vai ficar solteira. E aí você entra no estágio de desesperança, porque você acha que com você vai ser a mesma história, que ninguém vai prestar, que não vai dar nada certo. E aí você chega nessa fase da desesperança. É uma fase que eu particularmente acho ela muito trabalhosa e muito delicada, porque ao mesmo tempo que você acha que pode dar certo, você fica, não vai dar certo. Vai acontecer comigo, vai acontecer com todo mundo. E aí você pode entrar em parafuso e realmente chutar o balde, né? E tipo assim, é isso mesmo. Todo homem é assim, eu vou cair na gandaia mesmo, eu vou, sabe, viver minha vida, não tô mais nem aí, Deus não tem ninguém pra mim. E é isso, é só isso que eu mereço. A gente pode cair nessa mentira, né, de Satanás. Ou a gente pode avançar e ir pra terceira fase, que é a melhor de todas, que na verdade deveria ser a primeira fase. Pra você, garota cristã, que realmente entendeu quem é Jesus, né, que teve o seu relacionamento com Jesus, tipo assim, super ok, e conheceu Jesus de fato, de verdade. Essa fase é a sua inicial e final, sabe? Você chega nessa fase e já tá tudo bem, já tá tudo certo. Você não precisa das outras fases. Você já, sabe assim, você já guarda seu coração das milhares de traumas e dificuldades e problemas emocionais que você possa ter se você passar por essas outras fases. Então, assim, o que eu recomendo é conheça Jesus antes de todas as coisas, porque isso vai te livrar de tantas coisas que a gente poderia ter evitado de alguma forma se a gente tivesse sido um pouco mais sábia e conhecido Jesus antes de todas essas coisas chegarem no nosso coração. A fase do descanso, né, a terceira fase, é a fase real oficial, que você conhece a Deus, você conhece o Deus que você serve, você conhece o Deus que você diz servir, né, e você conhece de perto esse Deus que a Bíblia é clara, ele não deixa faltar nada pra gente. Então a gente entra nesse lugar de descanso, de entender quem Deus é pra gente, o que ele é pra gente, o que ele significa pra gente. Aquela cena em que um filhinho tá deitado no colo do pai, então é realmente essa cena em que você sabe que o mundo pode desabar, o mundo pode cair, mas você tá no colinho do seu pai, que vai dar tudo certo no final. Eu sei que essa fase não é fácil de chegar, mas ela chega. Você prosseguir pra essa fase em que você coloca suas frustrações, suas decepções, suas necessidades, suas ansiedades diante daquele único que pode resolver, as coisas começam, sabe, a dar uma desenrolada legal. E aí aquela pressão social, aquele medo de você ficar pra titia, sabe, todas essas preocupações que são válidas,
elas acabam perdendo a sua força, acabam perdendo a sua intensidade dentro da gente. Não que elas não sejam inexistentes e não que elas sejam reais e válidas, mas elas acabam perdendo, sabe, a força. Porque se você parar pra ver, é como diz em Mateus, em Lucas, né, que Deus, ele, tipo assim, os pardais, eles têm preços mínimos e, tipo assim, poucos, 2 moedinhas, e Deus cuida deles, sabe? Tipo assim, Deus se importa com eles a ponto de, tipo assim, não deixar faltar nada pra eles. Imagina a gente, que vale muito mais, que vale a vida do filho dele naquela cruz. Então, essa fase, ela é muito boa, é muito gostosa de se viver, porque você realmente entende esse Deus que é cuidadoso, que é zeloso, que é bondoso e que, sabe, no momento certo, ele vai te dar todas as coisas. Essa fase, ela é muito boa de viver, porque você chega numa estação em que você realmente tá descansado em Deus e que se Deus fizer, amém, mas se Ele também não fizer, amém, porque você tá tão envolto nele, tão envolto nas coisas dele e quem Ele é, que você fica de boa com isso. Se Ele fizer e se Ele não fizer, você realmente confia que Ele é um Deus e um bom Pai e que Ele supre as nossas necessidades, as nossas carências. Essa necessidade Ele vai tirar do nosso coração, de não ficar com esse medo de não casar, de não ter alguém, porque você realmente encontrou aquilo que te preenche. Eu lembro de que quando eu cheguei nessa fase, eu tava tão bem e tão realizada em Deus que eu sabia que eu ia casar, mas, tipo assim, não importava o tempo ou quando seria a estação. Eu sabia que ela chegaria, mas eu tava tão bem, tão realizada, que eu tava bem comigo mesma, eu tava bem na igreja, eu tava bem em todas as áreas da minha vida, sabe? Parece que eu tava completa em quem eu era. E não era em quem eu era, mas em quem eu estava, que na verdade era Deus. Então, assim, todas as coisas foram se encaixando. Foi uma fase muito, muito boa e muito gostosa de ser vivida. E aí, quando você passa por essa fase, que você realmente se encontra completa e repleta, você consegue ir para a última fase. E um detalhe, antes que alguém me fale assim, mas é fácil falar hoje porque você tá casada, tem vídeos aqui no canal, graças a Deus e glória a Deus que tem vídeos nesse canal falando sobre isso. Vou deixar até aqui em cima, quem quiser ver depois, que eu já estava nesse processo e eu estava solteira nessa época. Esse processo de entender quem eu era em Deus, de começar a caminhar, né, pra ir mais perto de Deus e não, tipo assim, pra desencalhar, sabe? Mas pra realmente conhecer quem era Deus de fato. E aí você chega na 4ª fase, né, que eu estava falando, que é a fase em que Deus faz. E pra mim, essa fase é muito legal. Porque, tipo assim, você não precisa mais se esforçar, as coisas acontecem naturalmente. E quando você vê, Deus já fez, Deus já te apresentou a pessoa, Deus já trouxe essa pessoa pra perto, vocês já se tornaram amigos, essa pessoa já está apaixonada por você e orando 7 meses por você. E assim, pode ser que depois de 2 anos vocês estejam casados na sua casa, você gravando um vídeo falando a respeito do processo que vocês viveram, entendeu? Quando perguntam, você nem sabe dizer como aconteceu, o que aconteceu, você só sabe que Deus fez da forma mais improvável possível. Ele fez, ele realizou os bons planos dele, que foram realmente bons e têm sido bons. Assim, se eu pudesse te dar um conselho, vá logo pra fase 3 e espere com toda fé a fase 4. Porque à medida que você conhece e descansa em Deus, Ele mesmo fala que Ele vai fazer, então, sabe, não tem por que a gente ficar nessa neura, será que Deus vai fazer, como Deus vai fazer? Não, a gente simplesmente descansa, confia e acredita que Deus tem o melhor pra gente. Quando a gente vê, Deus já fez. Bem resumido, bem superficial, esse é o meu testemunho. Eu espero que tenha abençoado vocês a passarem, não pelas 4 fases, se Deus permitir somente 2 fases. Mas se você está passando por alguma dessas fases, comenta que a gente pode ver algumas dicas. Eu posso comentar com vocês o que eu passei, como que eu fiz pra sair de uma fase pra outra, como que eu fiz pra transicionar as fases, enfim. Se eu passei, você vai passar por essa e vai cantar vitória, igual eu estou cantando aqui agora, porque Deus é bom e o diabo é ruim, e é isso. Eu espero que vocês se sintam abençoados nesse vídeo. Comenta. Sua experiência também pode abençoar outras pessoas. Dá uma olhada nos comentários, vê se alguém tá comentando alguma coisa. E é isso, vamos fazer esse canal se movimentar e eu trazer meus testemunhos, minhas histórias de vida pra vocês. E é isso. Tchau, gente. Beijo. Fui. Até o próximo. Não esquece de ver os outros vídeos por aí.